é do SOS Guará? Eu gostaria de fazer uma denúncia. Qual o meu direito como consumidora? A gente está precisando de ajuda. Olá, bom dia! O programa SOS Guará começa com a denúncia dos moradores do Parque Atenas São Luís sobre as condições do bairro. Buracos, lixo e falta de segurança são alguns dos problemas citados pela comunidade. Parque Atenas, localizado em uma das áreas mais valorizadas de São Luís, hoje vive momentos de insatisfação por parte dos moradores. A reclamação está à mostra nas ruas do bairro. É só buraco na cidade, por onde a gente anda. Entendeu? Acaba com caça buraqueira. E na hora da eleição que eles querem voto, anda nas casas das pessoas atrás de voto. Aí tá aí, esse prefeito aí ganhou, não faz nada. Nesse trecho da Travessa Atenas, uma das principais vias de acesso, são vários buracos que a cada dia ficam maiores. A rua é uma verdadeira tábua de pirulito. Aqui essa rua, a Rua J, bem aqui do Parque Atenas, só buraco. Aí o prefeito mandou asfaltar a Fialho todinha e aqui o Parque Atenas, que ele teve bastante voto, ele esqueceu. Não fez nada, até agora não fez nada. Segundo os moradores, o bairro está esquecido. Lixo é jogado por toda esquina, falta iluminação e segurança. Essa técnica de enfermagem já foi assaltada 2 vezes. Já 2 vezes. Eu, inclusive meu filho, na porta de casa. Muito aqui é um perigo. É muito escuro, não tem policial, não tem nada. Tem segurança, não tem nada. Já Sandra quase teve a filha sequestrada depois de um assalto. É muito perigoso. Outro dia mesmo pegaram a minha menina, roubaram e ainda queria levar a criança. Foi bem aqui, mês passado. Aqui tá demais, aqui para os carros, falta acabar com eles, porque olha como é que tá. Chuva e muito buraco. Dona Maria já perdeu as contas de quantos assaltos já presenciou na área e lista os problemas do bairro. Então aqui a gente precisa de muita coisa para o nosso bairro. Muita segurança à noite, não tem aqui, né? De dia também, aqui nessa subida dessa rua aqui é coito de assalto. Já teve vários assaltos aqui, entendeu? E já assaltaram meninas, tomam celular assim na vista da gente, das meninas, durante o dia. De moça, tomam bolsa, não tudo. Então isso aí precisa muito aqui no nosso bairro. Aqui nós somos umas pessoas carentes de muitas coisas, né? Porque a gente paga caro e tem poucos assistência aqui, né? Ela apela para as autoridades. Tá largado para as cobras, né? Tem que cobrar do nosso prefeito. Para isso a gente votou para ele, botou ele lá em cima, né? Então ele tem que se lembrar das pessoas que ajudou ele muito. Que meus filhos ajudaram, eu também ajudei. Então a gente, numa hora dessa que a gente está necessitando, né? A Secretaria de Obras e Serviços Públicos disse que vai encaminhar uma equipe até o local para verificar a situação da rua. Em relação à limpeza do local, a Secretaria afirma que a coleta é realizada semanalmente. A CEMOSP esclarece ainda que a gestão atual está com frentes de serviços de recuperação asfáltica nas principais avenidas e percursos de ônibus da cidade. Em relação à segurança no bairro, a nossa produção ainda não obteve resposta da Secretaria de Segurança Pública. A carne de sol é muito apreciada pelos maranhenses e em São Luís é fácil encontrar o produto em vários estabelecimentos comerciais. Os preços variam muito, mas a forma de conservação é parecida. Os riscos são grandes, por isso é importante seguir algumas orientações na hora de comprar e de consumir o produto. Sem dúvida alguma, a carne de sol é um dos alimentos mais tradicionais do Nordeste e tem espaço garantido nas mesas dos maranhenses. Mas na hora de comprar o produto, é preciso estar atento às condições de higiene em que a carne se encontra. A carne de sol é vendida em diversos pontos da cidade. O problema é que em alguns lugares ela é vendida de qualquer forma e fica exposta à poeira, à fumaça de combustíveis e também à ação de insetos e fungos, o que pode comprometer a qualidade do produto. Apesar das irregularidades, os estabelecimentos estão sempre cheios de clientes
clientes que não demonstram nenhuma preocupação com a forma de armazenamento das carnes. O ideal é que o produto ficasse em uma estrutura com tela, ou mesmo refrigerado para evitar o contato com a poeira e com os insetos. Olha, ali a gente vai ter vários riscos, né? O risco de contaminação ali é imenso, ainda mais essas carnes de sol que ficam empenduradas, que não tem nenhuma proteção. Mesmo as que têm proteção, a proteção não é 100% contra os insetos, as moscas, esses bichinhos menores, né, que possam picar e contaminar a carne. A contaminação por agentes naturais e químicos e por insetos são difíceis de ser detectados, porém, há formas visíveis de identificar uma carne que esteja imprópria para o consumo. A carne de sol ela é facilmente reconhecida quando ela está estragada, porque ela começa a ficar com uma aparência melada, a carne começa a ficar brilhante e a aparência dela é de melado mesmo. E também quando a carne começa a ficar esverdeada. E para evitar riscos, fique atento às dicas de armazenamento correto da carne de sol. A carne de sol ela tem que ser armazenada, o processo de desidratação dela tem que ser num local fechado e ventilado também. Então tem que ser um local coberto e ventilado. Ela tem que estar sob temperatura controlada e de preferência, se a pessoa puder colocar numa embalagem a vácuo, vai fazer com que a vida do produto se prolongue. Carne de sol, como ela é um produto que tem, ela é levemente desidratado, não tem uma vida útil muito longa. Então, utilizando alguns meios como a embalagem a vácuo, pode fazer com que a vida dela se prolongue. Se você tiver alguma denúncia, ligue para a gente 3194-1980, 9194-6774 ou envie um e-mail para sosguará@tvguará.com. Nós vamos apurar a sua denúncia e cobrar das autoridades. E você vai ver no próximo bloco as reivindicações dos moradores do Coroadinho e dos trabalhadores do Porto do Itaqui. Não saia daí. Estamos de volta com o SOS Guará. Ontem pela manhã o trânsito ficou complicado em São Luís. É que a Avenida dos Africanos, que liga cerca de 21 bairros da capital, foi bloqueada. A interdição faz parte de um ato de protesto organizado pelos moradores do Coroadinho, que pedem melhorias na infraestrutura dos bairros, no transporte público e segurança. A manifestação reuniu cerca de 500 pessoas que fecharam a Avenida dos Africanos em 6 pontos na região do Coroadinho. As principais entradas e saídas do bairro foram bloqueadas com galhos de árvores e pneus. Com faixas e cartazes, os moradores denunciam a falta de estrutura no bairro, principalmente quando chove. As ruas do Coroadinho estão todas intransitáveis, não há mais como andar para a rua nenhum, de lugar nenhum. O veículo não pode passar para um lado ou para outro porque está só buraco, a infraestrutura está completamente acabada. A saúde pública é outro problema enfrentado pelos moradores do Coroadinho. A unidade mista não funciona adequadamente, falta médico, muitas das vezes o atendimento de imediato não tem médico. A emergência não tem médico, não tem materiais para o atendimento, a marcação de consulta e autorização dos exames é precário, falta respeito, muitas das vezes os equipamentos estão quebrados. A falta de policiamento gera insegurança para quem mora na região do Coroadinho. Não tem policiamento adequado, nós temos uma viatura que roda o Polo Coroadinho todinho, que não tem condições de maneira nenhuma, não tem policiais, não tem viatura, os postos de polícia são tudo fechados. Além da falta de estrutura nessa região de São Luís, que tem 21 bairros e mais de 50 mil moradores, a população exige também melhorias no transporte público. 6 linhas de ônibus operam na região, mas não são suficientes para atender a comunidade. Ontem mesmo aconteceu um assalto dentro do ônibus, né? A outra coisa em relação ao ônibus, aqui parece lata de sardinha. Estou sempre lotado, né? Os ônibus, o número, não atende a comunidade. São N situações que a gente está reivindicando em relação a esse transporte público. Por conta da manifestação, durante toda a manhã, a passagem de veículos dos pontos de protesto da Avenida dos Africanos foi impedida. Motoristas tiveram que voltar na contramão e procurar seguir por outro local, diferente da avenida, para chegar ao destino. O Sindicato dos Rodoviários do Estado
motoristas e cobradores em assembleia decidiram fazer uma paralisação nesta quinta-feira, que vai começar às 8 da manhã e encerrar à 1 da tarde. A categoria vai se reunir nesse mesmo dia na Praça Deodoro para fazer uma passeata até as sedes dos governos municipal e estadual. Eles reivindicam mais segurança. Neste fim de semana foram registrados 3 assaltos a ônibus. Na última sexta-feira, o arrumador de cargas Luiz Carlos Diniz morreu após um acidente com uma empilhadeira de grande porte no complexo do Porto do Itaqui. Ontem, cerca de 300 trabalhadores do porto fizeram uma manifestação pedindo melhores condições de trabalho e segurança. Os manifestantes foram recebidos por representantes da empresa maranhense de administração portuária. Os trabalhadores bloquearam desde cedo a passagem de veículos na área do porto e, ao som do hino nacional, fizeram uma roda e, de mãos dadas, cantaram em protesto. Os portuários reclamam de péssimas condições de trabalho e da falta de segurança. O item principal é a falta de segurança aqui no porto, tá? A gente já há muito tempo a gente vem debatendo junto à autoridade portuária a questão de segurança e até hoje não fomos atendidos. A gente quer respeito em primeiro lugar, que todo mundo aqui é trabalhador, todo mundo sai da sua casa para ganhar seu pão e quer voltar íntegro. E eu respeito a EMAP e a cobrança com a respeito à segurança, que não tem no porto. Eles também afirmam que falta iluminação pública adequada nos berços do Itaqui, entre eles o berço 100, inaugurado em dezembro do ano passado. O berço 100, que foi inaugurado agora recentemente, não tem nenhuma iluminação, certo? O trabalhador lá fica adivinhando, eles botam um projetor na cara do trabalhador, o trabalhador fica sem a visão, quer dizer que se tiver outro acidente desse fatal, eles são culpados porque eles não dão nenhuma estrutura para nós ganharmos nosso pão de cada dia aí digna. Por causa da manifestação, as atividades de descarregamento de grãos e fertilizantes também foram paralisadas. Hoje pela manhã, os líderes sindicais dos trabalhadores portuários se reuniram com a EMAP. Na pauta de reivindicações estão melhorias nas condições de trabalho e mais segurança na área do porto. Em primeiro lugar, melhores condições de trabalho. Melhores condições de trabalho porque aqui a gente trabalha numa condição mete vergonha. Mete vergonha, eu não tenho mais nem o que falar porque você olha aqui, ó. É dessa forma que a gente trabalha, quebrando galho, empurrando com a barriga. Outra, são segurança no trabalho que a gente não tem. A iluminação daqui é nota 0. Eles prometem pra gente, mas não participam de reuniões, deixam a gente no à toa. A empresa maranhense de administração portuária chamou os representantes do sindicato para uma reunião. Ficou acertado um plano de ação para melhorar a segurança na área, além de reuniões mensais para tratar de ações relativas às condições de trabalho e saúde desse trabalhador do setor. No próximo bloco, você vai ver que após 23 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, as divergências continuam em torno do ECA e também a falta de pediatras nos hospitais da capital. Voltamos em 3 minutinhos. O Estatuto da Criança e do Adolescente completou 23 anos este mês. Polêmico, o ECA é muito questionado por aqueles que são favoráveis à redução da maioridade penal. Hoje queremos saber quais os avanços que o Estatuto trouxe para a sociedade. O Estatuto da Infância e Adolescência comemora neste mês 23 anos. O Estatuto representa mais de 24 milhões de crianças e adolescentes no Brasil. Em São Luís funcionam 7 conselhos tutelares, que são órgãos autônomos que desempenham atribuições de proteção a crianças e adolescentes que tiverem direitos ameaçados ou violados pela sociedade ou pelo Estado. 35 conselheiros tutelares atuam em São Luís. Os conselheiros acreditam que o ECA é um avanço para garantir os direitos de crianças e adolescentes. Maus tratos, negligência e abuso sexual são as ocorrências mais frequentes registradas em São Luís. Apesar do avanço na legislação, falta muito para a lei ser aplicada na capital. É resultado, na realidade,
de muitos movimentos que trabalharam pela mudança da situação irregular que existia antigamente. Então, antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, as crianças, a nossa infância brasileira, a nossa juventude, ela não tinha um dispositivo legal que pudesse acionar para garantir os seus direitos, está entendendo? E o Estatuto ele veio para dar isso, para reafirmar, na realidade, que criança e adolescente é prioridade absoluta. Com as chuvas que não param de cair em São Luís, aumentam os casos de crianças com problemas de doenças respiratórias nos hospitais. O problema é que faltam pediatras na cidade para atender a esta demanda extra provocada pelo inverno prolongado. Saúde é um direito básico que deve ser garantido pelo Estado, mas diante da grande demanda existente na saúde pública, muitas pessoas aderem aos planos e recorrem à rede privada. Mas isso não é uma garantia que o atendimento será realizado. Prova disto é a suspensão em atendimentos pediátricos em alguns hospitais particulares em São Luís, desde o ano passado, sob a alegação de falta de especialistas, problema que vem sendo acompanhado de perto pelo Ministério Público. Com o apoio da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, nós fizemos várias reuniões com hospitais, no sentido de fazer uma tentativa de negociação de um termo de ajustamento de conduta para que esses hospitais oferecessem emergência pediátrica junto com o atendimento geral de emergência. Desde o dia 10 de abril de 2012, a Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude começou investigações sobre a suspensão nos atendimentos pediátricos em São Luís. Até hoje, o laudo continua inconclusivo por falta de informações, mas se forem constatadas irregularidades, os hospitais poderão sofrer sanções judiciais. A promotoria solicitou ao PROCON um levantamento sobre o sistema de emergência, triagem, UTIs, além de atendimentos pediátricos por meio de planos de saúde, para que fossem avaliadas possíveis irregularidades. O prazo foi encerrado, deixando inconcluso o processo que já está em seu 3º volume. Nós ainda estamos aguardando essa resposta do PROCON. Se a situação for constatada pelo órgão de defesa do consumidor como ainda presente, em virtude do não sucesso das tentativas anteriores de negociação, vai restar à Promotoria da Infância buscar a via do Judiciário para discutir sobre essa obrigação que o Ministério Público entende é devido pelos hospitais privados no atendimento de emergência. Enquanto o processo não é concluído, quem busca atendimentos pediátricos em São Luís deve estar atento aos seus direitos. Em princípio, ele deve fazer o registro dessa situação, mesmo junto ao PROCON, né, ou a promotoria, e em situações de emergência é sempre bom lembrar que pode caracterizar o crime de omissão de socorro a recusa no atendimento. O programa SOS Guará se despede por aqui. Nós voltamos a nos encontrar amanhã, a partir das 6 da manhã. Para fazer a sua denúncia, você já sabe, é só ligar. 3194-1980, 9194-6774 ou envie um e-mail para sosguará@tvguará.com. Obrigada pela companhia e até amanhã.